Fala, meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Estou ótimo. Vamos para mais um videozinho aqui do canal. E eu já vou de jogar para cá. Vocês darem uma olhada na brincadeira. A gente vai ver mais videozinho, como sempre, de terror. Deixa eu ver como é que tá. Eita, vai estourar logo. Se cuida, tá bom? Esses são tempos preocupantes, meu amigo. Durante tanta aflição, vamos focar nas vitórias menores. Acordar em uma hora razoável. Exercitar constantemente. Ignorar os sons do andar de baixo. Continuar produtivo. Ignorar os sons do andar de baixo. Sua família. Sua família. Olá, querido espectador. Que cara é essa? Parece até que viu um fantasma. Para você que não me conhece, eu me chamo Zedin, e se você é uma pessoa curiosa como eu, talvez você já tenha assistido essas animações, ou já se deparou com esse personagem. Ambos são obras de um canal chamado Boaver, mas é aí que vem o motivo principal desse vídeo. Eu já conhecia esse canal, e achava que tudo isso era uma forma de vente arte, e para quem não conhece o termo, é uma forma de expressar sentimentos, tendo eles na maioria das vezes raiva ou tristeza, utilizando a arte como meio, mas há pouco tempo atrás eu recebi uma mensagem no Twitter do Origami Tatsu me indicando esse canal para fazer um vídeo sobre. Eu tinha ficado um pouco na dúvida quanto ao tema, porque mesmo ele parecendo estranho, eu não saberia dizer como gravar algo em cima disso. Mas na mensagem, o Tatsu falou que ele tinha um conteúdo analog, de analog horror. Isso me deixou um pouco curioso, e explorando um pouco mais o conteúdo e sua comunidade, eu acabei descobrindo que tudo isso se trata nada mais, nada menos de uma ARG. O primeiro vídeo dessa websérie é Take Care, que traduz para Se Cuide, que é exatamente essa animação que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Nela, podemos ver que existem dois personagens, um chifrudo branco e um triângulo preto. Para facilitar, eu vou abreviar esses dois personagens apenas para branco e preto. O primeiro ponto a citar é a fala do branco sobre esses são temas preocupantes. Considerando a data que esse vídeo foi postado, provavelmente ele está se referindo à pandemia, mas mesmo nesses tempos difíceis, o branco se mantém otimista, ele se preocupa com sua saúde e se manter produtivo. Apesar de que existe uma tentação aos sons vindo do andar de baixo, sons que estão vindo do preto, e representam uma forma de negatividade, já que o vídeo não é como se ele insultasse ou diminuísse as ações do branco, mas ele cria preocupações. Isso pode ser uma metáfora para como nós tentamos focar em coisas boas e produtivas, mas sempre existem preocupações. Eu quis gastar um tempo explicando esse início porque esse tema vai se manter por uma boa parte da série, e por sinal, eu achei essa transição muito incrível. A troca de estilo e a passagem de um momento de paz para algo enervante, ou até mesmo assustador, foi o que mais me cativou nessa websérie. Mas vamos pro próximo vídeo. Penante, a demonstração de um jogo que nunca irá existir. Nesse vídeo temos o personagem principal abrindo um pacote com uma fita de NES. O jogo na fita é Penant, mas junto dele, a foto do que parece ser uma criança jogando NES. Deixando isso de lado e indo pro jogo, temos o personagem simples, que me lembrou bastante do protagonista de Off, em questão de design. E ele tem o dever de lidar com a infestação de tenants. Seja lá isso. Infelizmente, pela falta de detalhes, tanto no vídeo quanto na história da websérie até então, não dá pra tirar muito mais disso. Então, vamos seguir em frente. They Don't Know, ou na tradução, Eles Não Sabem, é um meme que já existe, mas nesse caso na versão desse artista, onde ele coloca essa figura preta fazendo movimentos bem únicos. Talvez isso tenha sido feito só pra fazer graça ou ser usado como meme, como por exemplo colocando as músicas da Serious Lutch de fundo, que é uma artista de weirdcore que eu já mencionei aqui no canal em vídeos antigos. Mas existe um fator que chama muita atenção nesse vídeo. O personagem preto não é o mesmo preto que vimos antes, seu corpo é diferente. Ele é mais robusto e possui essa cara branca no lugar de apenas 2 olhos humanos. No início, eu achei que poderia ter sido uma decisão de refazer a aparência do personagem ou seu design, vindo pelo próprio autor. Mas o próximo vídeo prova isso ao contrário. Já faz um ano. O ciclo continua. Acordar. Assisti-los. Por que você está no porão? Faça alguma coisa? Alguma coisa? Qualquer coisa. You're still tired. Your body as you breathe. You're still in the
eyes Moral. in flames. Burning, ou Queimando, é o próximo episódio e mais uma vez os personagens preto e branco aparecem, mas agora como um só. Parece que a minha visão de que ambos representavam sentimentos estava certa, só que agora o otimismo representado pelo branco sucumbe ao pessimismo do preto. Além disso, só vemos o preto com a aparência de triângulo com olhos realistas, então essas duas entidades são realmente personagens diferentes nessa história. O próximo episódio se chama Continue, fazendo referência a jogos de videogame mais antigos, onde quando você perdia aparecia escrito Continue e você poderia continuar ou desistir do jogo. Eu nem sei se os jogos mais recentes tem isso. Eu acho que eu tô ficando um pouco velho. Mas ainda bem que não é mais assim. Eu já perdi muito dinheiro em fliperama fazendo isso. De qualquer forma, temos um novo personagem. E ele tem um inimigo. Eu espero bastante que isso não me dê copyright. Mais uma vez, uma criatura preta aparece. E similar ao Homem Triângulo que aparece no vídeo de meme, que a partir de agora, eu vou chamar ele só de Triângulo, ele possui o mesmo rosto branco, mas possui um formato diferente de cabeça. Enquanto isso, esse outro personagem aparece e esfaqueia ele. Mais uma vez, nada faz sentido. Mas, para seguir com a história, eu tenho que dar um nome para esse outro personagem. E seu nome será Veneno. Vamos seguir. Eu conheci um belíssimo anjo, é o 6º episódio. Mas antes de passar para o vídeo em si, eu gostaria de acrescentar a descrição desse vídeo. Eu conheci um belíssimo anjo, e ele me disse algo que eu não queria ouvir. O vídeo consegue começar mais abstrato do que o normal, com figuras novas e sinais de mão estranhas. Mas pela primeira vez nessa websérie, ela começa a aparecer como uma ARG. As mãos que eu mencionei que estavam fazendo sinais começam a mostrar passagens da Bíblia. Algumas delas ficam bem na cara, já outras parecem por nada mais que um frame do vídeo. Quando eu era um menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações que a sua obra é pura e reta, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Além disso, foi dito nos comentários desse vídeo que durante a transmissão onde revela a última passagem, dá pra ver um código Morse representado visualmente, e ele traduz para SOSNS. Se você botar isso no Google, ele vai dizer que você escreveu sons errados, o que cagou totalmente na minha busca. Mas de acordo com o comentário, você encontra uma página do Instagram com esse nome e com uma descrição em árabe. Essa descrição traduz para mais uma frase, e diz: peça perdão para o Deus Todo-Poderoso e mostre seu arrependimento para ele. Mas até esse ponto, eu não sei se isso foi uma grande coincidência ou não, porque essa última frase vem da religião islâmica, enquanto as outras eram da Bíblia. Mas, mesmo tudo isso sendo uma grande coincidência, achei que valeria a pena mostrar. Mas, seguindo com o vídeo, temos agora uma conversa um tanto quanto diferente. Buscar por algo que ele não irá encontrar, seu passado destruído como se fosse uma nostalgia de tempos que nunca irão retornar, e a falta de vontade em perdoar. Mas, perdoar quem? Você pergunta. Ele mesmo. Sendo assim, essa criatura preta referenciando a alguém triste, que é incapaz de seguir em frente, enquanto o anjo diz que o único que está se machucando com isso é nada mais nada menos que ele mesmo. Uma verdade nojenta, mas que infelizmente, ainda é uma verdade. Esse próximo vídeo mostra tão pouco, mas ao mesmo tempo revela muito. Ele é uma mistura de uma conversa e visuais que remetem ao terror, ou no mínimo ao perturbador, que de certa forma já é uma coisa que acontece na série, só que um pouco diferente. O nome desse vídeo é O Complexo, e ele nos revela uma frase importante. O Deus acolchoado enfurece, destruindo as cordas que o seguravam no alto. Entendo que Deus acolchoado certamente não é a tradução certa, mas a palavra Quillet tem tantas traduções diferentes, e sem saber o contexto, é muito difícil trazer uma tradução fiel para vocês. Mas o importante é que agora temos esse nome, Quillet God. E até então, nenhum nome havia sido revelado até agora. Onde o calor da deepweb.file.vid.x. Nome provocativo. Mas nesse próximo vídeo temos um site ao estilo do que muita gente imagina ser a aparência da Deep Web, e por mais legal que seja, só serve para distrair você do que realmente é importante. Alguns QR Codes espalhados por ele. No geral, eles não são nada mais do que imagens feitas pelo autor, mas uma delas em particular possui vários números. Só que olhando mais de perto, dá para ver que existem combinações com 69 e ao mesmo tempo 6C. Logo, isso é um código hexadecimal, que traduz para "eu vou atrás de você", é o que ele gostaria. E vendo com uma imagem uma mão segurando uma faca, eu imagino que o nosso querido Veneno não terminou com sua matança ainda, já que até o momento ele foi o único personagem que usou uma faca. O próximo vídeo é Entirely Beloved, ou Inteiramente Amado, e temos novamente nosso colega Triângulo, que não fazia uma aparição desde o vídeo do meme. No vídeo temos o ponto de vista em primeira pessoa e temos a narração do próprio Triângulo. Nessa sua caminhada, ele fala sobre um conceito estranho, algo que ele já viu e ouviu falar, mas não entende nem sentiu. Esse algo é medo. Mas tem algo de errado. Experiências artificiais só geram resultados ilusórios, e sentimentos não vividos geram confusão. Nosso querido Triângulo se enganou. Ele não estava falando de medo. Na verdade, esse era um conceito mais simples do que ele imaginava. Ele era apenas amor. Consequências. Essa é minha casa, vazia e fria.
Nesse próximo vídeo, continuamos com o triângulo em um monólogo triste e solitário, seguindo a mesma ideia do último vídeo, mas no início de consequência temos o ponto de vista. É possível notar que um retângulo vermelho aparece no rosto do triângulo, indicando que a câmera detectou um rosto, mas é possível ver mais dos retângulos logo ali atrás, indicando talvez dois seres. Então talvez isso ajude a confirmar que o triângulo e aquele ser que foi esfaqueado alguns vídeos atrás são de certa forma da mesma espécie, e que existe mais dele. Mas o triângulo fala tanto sobre estar sozinho, mesmo tendo outros seres perto dele, então talvez isso possa finalmente confirmar que esses seres não são um tipo de criatura em um mundo maluco criado pelo autor, mas sim uma espécie de manifestação de negatividade, provavelmente vindo de uma pessoa, mas se for realmente assim, o que o veneno representa, no momento que ele que está matando todos. Dúvidas e questões à parte, temos um QR Code, que nos leva a um vídeo curto, e não listado. Nesse vídeo não listado, temos o mesmo personagem que apareceu no vídeo, o Complexo, e ele diz como se estivesse olhando para a câmera. Amor não é algo garantido na vida. Qualquer um infeliz o suficiente poderia seguir com a vida sem ter sentido amor, mas não leva tão a sério as palavras desse personagem, porque esse próximo vídeo pode mudar tudo. Prelúdio. Um aviso de um anjo. Na verdade, eu acho que é melhor vocês verem por conta própria. E foi dito para ele que esse foi o preço a ser pago. O complexo determinava mais ainda. Além de todas as minhas vidas, muitos escuros e choraram. Não em tristeza, mas em amargura. Beleza de suas promessas secas. Quando tá loucura, né, velho? Ai, eu não consigo ver aquilo ali me deu medo. Complexo. Algo que, se Nossa puxado para o senhora, significado aquilo lá literal, ficou muito poderia bonito. dizer que é algo interligado. Todos esses personagens passam por problemas, tristezas das cores mais diferentes, e representam criaturas cegadas pela melancolia e negatividade. Ou melhor, quase todas. Zone ou Ordinância é o próximo vídeo. Normalmente, eu apenas traduziria, mas esse título referencia uma regra de mesmo nome que define como a propriedade em algumas zonas geográficas específicas podem ser usadas, mas sendo sincero, eu não acho que isso importa. Então, portaria de zoneamento é o nosso próximo vídeo, e começa no momento em que o veneno matou aquele ser preto. Ele carrega seu corpo até um buraco, mas ele é interrompido por um outro ser que conhecemos. O veneno. Meu Deus, que dor de cabeça que isso dá. O bicho sai entrando de um lugar, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Eu fiquei bastante surpreso como o autor conseguiu incluir ação no meio disso tudo, e ainda conseguir fazer ela perturbadora com seus movimentos e a escolha das ações dos personagens. Isso me lembra um pouco de Helix, que não é um jogo muito conhecido, então eu não sei se vocês vão acabar tendo esse mesmo pensamento que eu. Mas durante a batalha, a faca do veneno cai naquele buraco e ela acerta o triângulo na cabeça. Isso leva o triângulo para um lugar estranho, ou uma criatura tão estranha quanto. Em uma conversa, ela começa a manipular o triângulo, a fazer ele pensar que está quebrado, e que nada que ele fizer por conta própria irá ajudá-lo, mas que existe uma cura para essa ferida. O complexo. E assim, o triângulo remove o rosto desse ser e veste ele, conseguindo se tornar uma criatura ainda mais bizarra e derrotando todo mundo no quarto. Cinzas. Depois de muito tempo, o branco aparece novamente, e junto com ele tem essa coisa aí. O título do vídeo é Cinzas. Cinzas que surgem depois de queimar. Anteriormente vimos o vídeo Burning, que traduz para queimando, e em sua descrição tinha a frase "eu fui reduzido a cinzas". Agora, se formos para a descrição do vídeo atual, temos a pergunta "o que vem depois das cinzas?". Essa analogia poderia significar que nosso personagem chegou no fundo do poço, mas quando você está no fundo, a única coisa que resta é subir. Um QR Code aparece no final do vídeo e leva para um vídeo de uma pessoa com sangue no peito. E só por garantia eu não vou mostrar. Mas logo em seguida tem uma mensagem em língua de sinais que diz: se você quiser ir, encontre. Junto com uma música de fundo sendo cantada por um homem. E agora, partiremos para o nosso penúltimo vídeo. Eu não ia quebrar ele. O penúltimo vídeo dessa série é Narrowing. Poderia traduzir para estreitamento ou restringir, dependendo do contexto. Como no início do vídeo já temos o triângulo cercado por linhas negras, acho que restringir cai melhor. Na transição de cenas, temos uma mensagem que aparece só por alguns frames. Ela diz, francamente, isso não vale seu tempo. Sim, ele pensa desse jeito. Ele sempre pensou e sempre pensará. Dane-se ele. Você perdeu o ponto completamente. Depois de tantas tentativas de mostrar pra você, é impressionante na verdade. Chega disso. Se você tem algo pra me dizer, então diga. Eu já aguentei essas medidas mal feitas por anos.
Eu vou te matar. Eu vou esmagar o seu crânio na calçada. Eu quase matei um cachorro lindo hoje mais cedo. E tirei um intervalo que durou uma vida inteira. Eu não posso continuar me entregando para isso. O resto do vídeo é uma entidade se comunicando com o que parece ser o nosso conhecido triângulo. Tem uma mensagem que passa aqui do lado de uma linguagem de sinais, mas infelizmente eu não conheço a linguagem de sinais que foi usada nesse vídeo, então não serei eu que vou dizer o que ela significa. Mas, para finalizar o vídeo, seguindo o estilo de um videogame, o triângulo escolhe as respostas que ele vai dar para uma criatura, sendo todas elas o silêncio. Mas será um silêncio representado por ele querer ir contra a ideia do complexo, de chorar para o mundo todo ouvir? Ou será que ele ainda está queimando? Uma Carta de Amor é o último vídeo postado, e sendo sincero, eu acredito que seja o final dessa websérie. Esse vídeo é sobre a luta do triângulo com o veneno. Aquela mensagem que tivemos anteriormente de "eu quase matei um cachorro lindo" era indicando que o triângulo não havia matado o veneno naquele surto que ele teve no vídeo do Zone Ordinance. E o motivo de cachorro estar se referindo a ele é porque a aparência do veneno realmente remete a um cachorro. E nesse vídeo que estamos vendo nesse exato momento, isso fica um pouco mais na cara. Apesar da luta, o triângulo consegue prender o veneno sem muitos problemas. Mas antes de dar o golpe final, aquele outro ser com uma aparência de fantasma aparece e leva o ataque em seu lugar, tendo sua cabeça destruída. Eu não tinha falado nada até agora, mas essa criatura é provavelmente uma referência ao boneco Teruteruboso. Eu não tenho certeza se essa pronúncia está certa, mas ele serve como amuleto para trazer dias bons e afastar as chuvas. Talvez essa informação não sirva para nada, mas eu gosto de falar sobre o design desses monstros. Nisso, o mesmo monstro que teve seu rosto removido pelo triângulo surge, e eles têm uma conversa. Rapidamente o veneno aproveita essa oportunidade e esfaqueia as costas do triângulo, mas enfim, ele entrega algo que o triângulo buscava por muito tempo. Meu Deus. Existe apenas uma felicidade na vida: amar e ser amado. Não esconda mais. Enfia a faca em sua garganta. É assim que continuamos seguindo em frente. Não leve essa mensagem 100% literal, por favor. Ele tava falando com um triângulo negro doido. Existem 3 QR Codes nesse vídeo e os 3 levam para vídeos bem únicos. O primeiro é de uma pessoa desenhando os personagens que vimos durante a série. Dá pra ver inclusive o desenho do triângulo e do veneno. O segundo mostra esse mesmo homem com um machado. Ele fica encarando ele por um tempo até a hora que ele tenta cortar sua mão direita. E já que ele tá cortando a mão, eu vou cortar essa cena do meu vídeo, só por garantia. Da forma que toda essa história se apoia em passagens bíblicas, essa cena pode ser uma referência à passagem: se tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O último vídeo é mais uma vez essa pessoa, só que dessa vez um espaço em branco à sua esquerda e seu rosto sendo tampado por um origami de sapo. Vamos aos títulos dos vídeos, e juntando eles formam um link, e esse link nos leva para essa imagem. É nas horas mais tarde do dia, quando eu faço a decisão. Eu estou acordado no centro da minha casa, olhando para a tela do meu computador. Na minha tela, tem uma cena de Zone Ordinance. Eu estou há 5 dias de terminar o projeto, mas eu não sei disso. Eu estive trabalhando no projeto por meses, e fiquei queimando por semanas. Eu sempre olhei para trás para acessar o presente, mas com isso, eu olho para frente. Frente para um futuro sem isso. Eu estive lutando contra o complexo e isso estava me matando. Ele não consegue aguentar a ideia de ser deixado de lado, então ele me sufoca lentamente, até que a minha visão se limite de uma forma que apenas ele pode controlar. Eu sou um desastre nervoso. Eu acredito que eu não respiro de forma uniforme há 2 semanas. A ansiedade perfurou seu caminho até minha arte, coisa que sempre mantive sagrada. Eu não consigo parar de pensar sobre o projeto. Eu mal consigo dormir, mas eu estou vencendo. O complexo pode me sufocar, mas eu envenenei ele, e ele está morrendo mais rápido que eu. Eu não vou sentir ele por semanas. E eu sou da opinião que nesse dia, nesse momento, ele morreu. Então, eu decidi. Adeus, Room. Ok, vimos tudo? E agora, só resta minhas teorias. Vamos começar com o principal, o autor de Boisvert. Eu não sei se tudo isso roda em torno do autor ou de um personagem que o autor criou. Por questão da minha explicação, vamos dizer que o autor se usou como protagonista, então vamos seguir assim e espero que ele tenha encontrado aquilo que ele tanto queria. O personagem branco, na verdade, é o autor dessa obra. Uma pessoa que tentava se manter positiva durante um cenário tão melancólico como a pandemia, mas ciclos não são nada mais que uma constante repetição das mesmas tarefas. Alguma hora, o ciclo quebra. Indo para o episódio do videogame, ele poderia representar com a foto de uma criança jogando NES, e o autor sente falta da sua infância, tanto que ele joga um videogame antigo no vídeo. No jogo, o personagem tem o dever de lidar com tenantes, que é exatamente o que aconteceu nos próximos episódios. Todos os personagens dessa série possuem nomes, mas a informação muda de fonte a fonte. O único personagem que a comunidade parece ter fixado o nome é o Triângulo, que se chama Room. Por conta desse motivo, eu ainda vou chamar esse ser aqui de Veneno. E a maioria dos episódios mostra o caminho do Room tentando descobrir o que era amor e o caminho do veneno matando essas entidades. No vídeo onde tem uma pessoa desenhando essas entidades, dá pra dizer que esse é o autor da obra, representando suas emoções nas figuras. Além disso, se você não percebeu ainda, eu chamo esse ser de veneno porque na carta final o autor diz que envenenou
complexo e ele estava ganhando. Esse personagem era o veneno que o autor mencionou. E ele era aquele que estava caçando as criaturas do complexo, caçando a negatividade do autor. Voltando para os vídeos, nós temos o anjo. Ele representa aquela verdade que ninguém quer ouvir em um momento de tristeza, podendo ouvir tanto de outras pessoas quanto de você mesmo, sendo que ele aparece apenas pressionando essas entidades negras, e nunca o veneno, porque essas entidades representam negatividade, como eu falei, enquanto por mais abstrato que seja, o veneno representa a cura. Toda essa jornada é uma alegoria à depressão e ansiedade, sendo essas duas coisas representadas pelo complexo. Como eu tinha falado anteriormente, complexo pode significar algo interligado, ou talvez um grupo. Tal grupo que seriam essas criaturas que o veneno está matando, e os resultados disso podem ser vistos no vídeo cinzas. Nesse vídeo nós vemos o autor novamente. Ele está melhor, mas entra numa forma negra por alguns segundos. Isso mostra como a obra consegue expressar sentimentos de uma forma tão real. Não existe uma magia que vai fazer você deixar toda a negatividade de lado. Ele ainda tem esses episódios, mas ele sabe que não é para dar ouvido a eles. Em Cinzas, o autor tem um novo começo. Mas para isso, ele ainda precisa fazer uma coisa, se perdoar. E é exatamente o que acontece no último episódio. Um antigo triângulo, mas agora chamado de Room, e descobre nos seus últimos instantes o que é ser amado. Ok, querendo ou não, o significado dessa história é bem simples, mas sua apresentação é bem abstrata, e com certeza é o que chama mais atenção. X-Remy, que eu espero que seja assim que fala, que é o verdadeiro autor dessa obra, com toda certeza consigo chamar a atenção de todo mundo em boa fé. Eu acredito bastante que esse seja o fim da ARG, mas, se ela continuar, saiba de uma coisa, eu não vou fazer mais vídeos sobre isso. O link para tudo isso vai estar na descrição, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem bem e se cuidem, tá bom? Cara, que bagulho